Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Encontramos-nos aqui, como habitual, para poder abrir a Palavra de Deus e conhecer a sua vontade para a nossa vida. Temos tido a oportunidade de estudar vários temas ao longo das nossas escolas bíblicas. Neste momento encontramos-nos centrados em dois livros, em duas pessoas, Esdras e Neemias. Hoje continuamos centradas mais no texto de Neemias, continuamos a ver e a aprofundar aquilo que foi a experiência do povo depois de voltar do exílio e continuamos a ter convidados que nos estão a ajudar a desenvolver e a conhecer melhor estes temas. Hoje temos connosco o nosso querido Paulo Macedo. Paulo, obrigada por estares aqui connosco. Obrigado eu pelo convite. E com a ajuda do Paulo vamos então já começar, através do nosso sumário, a conhecer aquilo que é então o tema de hoje. Qual é o sumário de hoje? O sumário de hoje é: quem é transformado pela verdade lançará luz sobre o mundo. Quem tem a esperança de Cristo dentro de si, purificar-se-á assim como ele é puro. A esperança de ver o aparecimento de Cristo é uma grande esperança, uma esperança de longo alcance. É a esperança de ver o Rei na sua formosura e de tornar-se semelhante a ele. Esta frase, este sumário, parece que não tem muito a ver com com o nosso tema desta semana, mas tem de facto, porque ele inicia-se com aquilo que é a purificação a partir de uma aliança com Deus e vai até à promessa derradeira, digamos assim, que nós temos nossa aliança com Deus, que é a segunda vinda de Jesus. Obrigada. Agora que já vimos o sumário, já percebemos um bocadinho o sumário, vamos agora passar então à Palavra de Deus. Vamos ver os textos que nos servem de base para o nosso estudo de hoje. Quero convidar, se tem a sua Bíblia consigo, a poder abri-la, poder ver, se não, possa acompanhar através do nosso quadro. E vamos já passar para o nosso primeiro texto. O texto se encontra em Deuteronômios 6, no versículo 4 e o versículo 25, e diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos os mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. O outro texto que temos para ver encontra-se em Lucas, no capítulo 22, o versículo 20, que diz: Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E, por último, temos um texto do livro de Hebreus, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 2. E Hebreus 8, 1 e 2 diz-nos: Ora, a soma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Estes textos, então, vão-nos também ajudar e aproximar naquilo que vai ser depois o tema que vamos ver do capítulo 10 de Neemias, certo? O nosso objetivo principal com este estudo que estamos a fazer, estudo bíblico no fundo, tem a ver com o de querermos despertar nas pessoas a noção da fidelidade de Deus na aliança que faz com o ser humano e com a humanidade. E nós temos aqui três textos que o primeiro deles nos diz a promessa que Deus tinha para com o povo de Israel desde que o admitisse como Senhor, em primeiro lugar. Temos um outro que fala sobre a aliança de Cristo através do seu sangue, portanto, o seu sacrifício, a sua ressurreição, e o terceiro que nos fala da importância que tem o ministério de Cristo como nosso representante no céu neste momento. Portanto, são três fases diferentes de uma aliança que Deus tem com cada ser humano. Mas estes textos que nós vimos são textos, dois deles da Antiga Aliança e o primeiro da Antiga Aliança. E Esdras também se encontra a falar da Antiga Aliança, que nós vamos ver que afinal é uma aliança só, mas que tem pontos em comuns e que nos ajuda a perceber. E para que aqueles que estão em casa nos possam ajudar a compreender melhor, a pergunta que eu tenho para ti é: quais são os pontos que há em comum entre estas duas alianças, as alianças que nos são apresentadas no Novo e no Antigo Testamento? Bem, em primeiro lugar, aquilo que é necessário dizer é que o livro de Neemias, e nós hoje vamos falar mais especificamente sobre o capítulo 10 de Neemias, estava, e eu peço desculpa de ter que tirar um minuto só para dizer o seguinte, está enquadrado novamente numa perspectiva mais alargada de reconstrução, de restauração do povo de Israel na sua entrega a Deus, em primeiro lugar, que vinha desde a leitura da palavra no tempo de Esdras à reconstrução, digamos assim, política do povo já com Neemias. E depois, mais proximamente, segue-se àquilo que é a oração de arrependimento, confissão e arrependimento do capítulo 9. E, portanto, nós estamos aqui a falar num momento, curiosamente até noutros capítulos de Neemias, nós vemos, noutros pontos do livro de Neemias, nós vemos o povo, por exemplo,
ver Neemias a fazer uma chamada de atenção a ele próprio e às lideranças relativo a aspectos que tinham a ver com o relacionamento financeiro entre os pobres e os ricos, e vê-se aí que há uma admissão e há um testemunho público de que se vai alterar a sua vida. E aqui é o povo inteiro que o está a dizer. E o mais importante nós termos a noção nesta questão da aliança é que as alianças pressupõem, ao longo da história, nós até somos um país que vamos dizer que temos uma aliança com um outro país que é mais antiga do mundo, neste caso com o Reino Unido, naquela altura a Inglaterra. E uma aliança pressupunha sempre obrigações de duas partes. Exato. Mas a coisa mais lógica em qualquer aliança que possa existir, aquilo que se chama, a Bíblia chama o testamento, mas que no fundo tem a ver com uma aliança, é que as duas partes saem favorecidas nelas. Não se pressupõe que alguém vai fazer uma aliança com outra pessoa que seja desigual. E o que acontece é que numa aliança entre o povo de Israel e Deus, o que acontece é que o grande benefício é para o povo. Não quer dizer, o grande benefício que Deus tem, com certeza, é que é o contentamento por ver aqueles que têm tanto cuidado em cuidar, portanto, que criou e que quer cuidar deles, se possam entregar nas suas mãos. Mas o verdadeiro benefício é de uma das partes, que é inclusivamente aquela que não pede essa aliança, mas que a aceita por Exato. convite daquele que fez aliança com ela. Portanto, em primeiro lugar, temos esta questão que é, depois da confissão e do arrependimento, o povo decide fazer uma aliança. Exato. E decide fazê-la através do testemunho público e da assinatura dos seus líderes, dos sacerdotes, dos levitas, por aí fora. Mas a tua pergunta teve principalmente a ver com a componente, e há algo muito interessante que é comum de facto à aliança no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e que se divide em 4 aspectos essenciais. Primeiro, a partir do momento em que Deus faz uma aliança, ou convida a uma aliança com o povo, através de um líder, como aconteceu, por exemplo, o estudo desta semana fala-nos, sem dúvida nenhuma, em alianças específicas durante a história do povo de Israel, que foram exemplares naquilo que era Deus lançar o convite a que o povo tivesse um determinado comportamento, com uma promessa da sua proteção a seguir a esse comportamento. Aconteceu com Adão, a primeira aliança, com Noé, com Abraão, Moisés, com David, com Finéias e, obviamente, a nova aliança. Mas todas elas, se nós procurarmos nos textos e tivéssemos tempos para os ir ler, têm 4 elementos fundamentais. Ok. Esses 4 elementos são, em primeiro lugar, a santificação. A santificação no sentido em que existe uma propriedade particular daquele que sente o convite para essa aliança pela parte de Deus para lhe ser um povo especial ou uma pessoa especial, e que é expresso, por exemplo, no texto de Jeremias 31:33, que diz: "Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração." E naquilo que Deus pretende relativamente à aliança com cada ser humano, ou com aqueles que coletivamente o decidirem seguir, é que não exista uma pressão externa para o seguirem, digamos assim, mas que realmente seja uma motivação interior, voluntária, de entrega completa. E daí a expressão, que podemos comparar com Hebreus 8, no versículo 10, de que a lei, o desejo de Deus, nesta aliança, é que a lei possa estar no coração. E não em qualquer fórmula ou texto que nós possamos ir consultar, e para o conseguir fazer, obviamente, que temos que seguir a palavra de Deus, mas que seja algo de voluntariamente entregue a Deus. O segundo elemento muito importante é a reconciliação. No mesmo texto de Jeremias diz: "Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Ou seja, o que acontece é que, utilizando uma fórmula futura, houve algo que se quebrou. Quando nós queremos reconciliar-nos com alguém, o apóstolo Paulo faz o apelo a reconciliai-vos com Deus, quando nós admitimos que há algo que se quebrou. Esse algo que se quebrou não tem só a ver com o nosso comportamento pecaminoso que nos separa de Deus, mas tem a ver com a própria, o que é verdadeiro, mas tem a ver também com a própria condição em que, desde Adão e Eva, e a partir do erro que tiveram relativamente à falha na sua obediência, nós de facto precisamos de uma reconciliação com Deus que só pode ser feita através de Jesus Cristo, que veio encarnando num ser humano, veio demonstrar a sua obediência até à morte e substituir aquilo que era a morte do ser humano, digamos assim. E essa reconciliação é um aspecto muito importante, tanto mais que ela faz, por exemplo, sob o ponto de vista educativo, nós dizemos muitas vezes que, no fundo, o processo educativo é uma restauração, é uma redenção, sob o ponto de vista de nos entregarmos a Deus também, e é também uma reconciliação. Essa reconciliação, muitas vezes, nós admitimos-la, sentimos que precisamos reconciliar-nos com os nossos familiares, connosco próprios, quando vivemos numa tensão interna. Agora fala-se muito no mundo à nossa volta que precisamos nos reconciliar com um estilo de vida que faça com que o ambiente não seja agredido. Quer dizer, a natureza humana está, de facto, num conflito. E esse conflito não tem só a ver com si próprio, tem a ver também com Deus, e essa reconciliação é uma necessidade
que nós precisamos de fazer, de responder ao convite de Deus para nos reconciliarmos com Ele. A terceira parte tem a ver com a missão. A missão evangelizadora é uma missão em que nós anunciamos a aliança que Deus quer ter com o ser humano e fazemos-lo hoje anunciando aquilo que é o Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas, de facto, aquilo que é dito em Jeremias 31, 34, logo no versículo seguinte, é muito curioso porque nos diz que vai haver um momento em que essa aliança será perfeita, em que as pessoas, todos aqueles que aceitam a aliança com Deus, não terão a necessidade de ensinarem, ser ensinados porque são pelo próprio Deus. E diz assim: não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até ao maior. Nós projetamos, obviamente, isto no momento em que, numa segunda vinda de Jesus, todos poderão viver uma vida com Ele diretamente, mas o que é certo é que o sonho de Deus é conhecer a cada um de nós individualmente, presencialmente, e não necessitando, digamos assim, de mediação pela sua palavra, ou de mediação através dos profetas, ou de mediação através da tal missão, digamos assim, evangelizadora, porque aí estará, isto é uma promessa de Deus, de que estará perfeita a sua aliança. E finalmente, a seguir a santificação, reconciliação e missão. A questão da justificação é também muito importante. Só é possível todos os elementos anteriores se cumprirem quando há o perdão de pecados. É por isso que Jeremias diz: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E esta noção de não se lembrar dos pecados, existe uma coisa hoje em dia, nós somos, infelizmente, como sociedade, muitas vezes não conseguimos apegar-nos aos princípios tão fortemente como nos pegamos às emoções. E anda muitas vezes a citar, eu já vi citado muitas vezes, não sei por quem, mas muitas pessoas a dizer uma frase que tem o seu quê de beleza, embora não seja nem tão profunda nem tão bela como esta, que é quando normalmente se diz: olha, eu realmente não lembro-me de ter perdoado, não me lembro o que é que me fez, mas lembro-me de ter perdoado. É uma coisa que se diz muito hoje em dia. É quase como se fosse isto que Deus está a dizer assim: de facto, para esta aliança ser completa, é preciso que eu faça uma parte que prometi fazer, é que todos que se encaminharem a mim sejam perdoados. E só realmente com este perdão, que nós chamamos justificação, com essa consideração de que nós deixamos de ter tudo aquilo que nos separa de Deus através da morte, da ressurreição e da intercessão de Jesus, é que é possível que a aliança se torne completa. Ok, e aqui vimos os elementos das alianças, não é? Da aliança em si. Mas nós hoje estamos focados numa aliança em específico, que é a aliança do capítulo 10 de Neemias. O que é que existe de específico nesta aliança que encontramos no texto de Neemias? Muito bem, eu sei que compreendo a tua atenção, o nosso tempo está a avançar rapidamente e não entramos no livro de Neemias, mas fazia pouco sentido falarmos sob o ponto de vista histórico daquilo que foi essa própria aliança, sem compreendermos o desejo que Deus tem para cada um de nós. Digamos que nós neste programa invertemos um bocadinho a lição espiritual para o princípio. O que é certo é que no capítulo 10 de Neemias, e como nós já falamos, e neste programa tem vindo a ser falado no estudo de Esdras e Neemias recorrentemente, o que está a passar é que o povo perdeu a noção, por causa do tempo no cativeiro, e também por causa da apostasia que tinha levado até esse cativeiro, tinha perdido a noção de Deus, da santidade de Deus e do cumprimento da palavra de Deus na vida coletiva do povo. Havia uma série de coisas que Deus tinha instituído, principalmente através dos escritos de Moisés, e que o povo, por simplesmente, tinha deixado de cumprir. Para além de outras práticas que, não tendo rigorosamente a ver com os escritos de Moisés, tinham-se perdido das tradições do povo fundadas na palavra. E o que nós vemos no capítulo 10 de Neemias, é de facto o povo de Israel a fazer um conjunto de pronunciamentos de voltar a uma aliança com Deus face àquilo que é os requerimentos da sua palavra, e que se baseiam basicamente em 4 coisas extremamente importantes, que nós hoje na nossa sociedade muitas vezes temos dificuldade porque nos parecem comportamentais, mas que são princípios bíblicos muito importantes. O primeiro deles, por exemplo, tem a ver com a solenidade de o povo por inteiro cumprir a vontade de Deus, e que estava posta em causa com casamentos de povos à volta do povo de Israel que não cumpriam a palavra e que estavam a levar a problemas com o povo no cumprimento da sua própria palavra. Nós demos já o exemplo da dificuldade que foi algo tão simples quanto a leitura da palavra, quando muitos entre o povo já não falavam a língua em que a palavra estava escrita. E isto é extremamente importante, porque o que estava a acontecer é que havia, e vamos ver na oposição, já vimos e vamos voltar a ver, na própria oposição ao cumprimento da missão de Neemias, que essas próprias pessoas estavam a ser influentes ao contrário daquilo que era a vontade de Deus e que Deus lhe tinha entregue em trabalho. A segunda tinha a ver com a correta observância do sábado, ou seja,
Neemias teve em determinado momento que fazer uma chamada de atenção bastante dura até, porque o que estava a acontecer é que Deus tinha dado uma indicação muito clara através dos 10 mandamentos. Lá está, um mandamento com aliança, em que há uma promessa ligada a uma obrigação, digamos assim, de cumprir da parte do próprio povo, e que tem a ver com a lembrança do dia de sábado. E o que acontecia é que aquele povo aproveitava o dia de sábado também para comerciar, e principalmente para fazer introduzir dentro das muralhas da cidade produtos que eram trazidos por pessoas de outras proveniências, e que Deus estava a dizer que, de facto, o princípio do descanso do sábado era extremamente importante. E nós vemos aqui algo que é particularmente importante. Eu vou gastar aqui 30 segundos nisto, mas eu penso que mais importante do que irmos até ao final é vermos esta questão. O povo judeu tinha sido ensinado por Deus de uma coisa extraordinária. O espaço era algo de importante, sem dúvida nenhuma. A reconstrução do templo demonstra isso. Mas nós, como seres humanos, temos muito esta necessidade material de encontrar Deus no espaço. As pessoas vão à igreja, vão à sinagoga, vão à mesquita, vão à natureza, têm um hábito no seu quarto. Procuramos um espaço onde encontrar Deus. Mas Abraham Heschel, que é um famoso rabi judeu, diz que enquanto que o homem procura Deus no espaço, Deus encontra o homem no tempo. Ou seja, a maneira como Deus procurou o ser humano e que o ser humano procura intensamente é dando-lhe 24 horas no meio de 7 dias para que daquela forma o possa encontrar em qualquer lugar. E o que aqui nós estamos a ver é, sim senhor, o templo está reconstruído, importante, sem dúvida. As muralhas já estão reedificadas, até estamos a tratar das coisas mais físicas e materiais, mas não se esqueçam de se encontrar comigo no tempo. E vai dizer, não trabalhem, tenham em atenção aquilo que foi dito de que o dia era dedicado a mim e ao serviço de uns para com os outros. Em terceiro lugar, as questões relativas à vida social, sob o ponto de vista financeiro. Nós vimos, em capítulos anteriores, que havia uma grande fatia do povo que estava com dificuldades financeiras. Exato. E é chamada aqui a atenção de tudo aquilo que o povo devia fazer e podia fazer para aliviar esse sofrimento. As questões relacionadas com o ano sabático e o cuidado dos pobres, o 7º ano, não haver colheita para deixar que a colheita fosse feita pelos pobres, as questões relativas à liberdade, todos aqueles que tinham sido servos 6 anos, até o dízimo especial 3 em 3 anos, quer dizer, tudo isto voltou a existir e foi afirmado pelas lideranças em nome de todo o povo. E, finalmente, o apoio financeiro ao templo, que tem a particularidade de ser num momento muito difícil financeiro do povo de Israel, com largos impostos a pagar portanto, ao Império Dominador, à Pérsia, com dificuldades financeiras, mas que eles compreendiam que aquele era um sinal, o facto do templo estar ativo e estar novamente funcional e com... Não se pode dizer em consonância com a glória de Deus, porque a glória de Deus é muito maior do que qualquer templo físico que possamos ver. Mas pelo menos que pudesse fazer jus a todos aqueles que o visitassem, no povo ou fora do povo, para compreender que aquele povo voltava a ter a bênção de Deus. Portanto, foi um momento de grande ânimo e de grande força coletiva, em que eles manifestam que estão dispostos a fazer aquilo que Deus lhes pede relativamente à entrega da nação a Deus. Sem dúvida nenhuma, conseguiste agarrar nos pontinhos todos e explicá-los muito bem, o que acaba por, mesmo sem ler, nós ficamos com uma ideia muito clara daquilo que fala o texto. Mas eu convido a que seja lido, o mais importante é que nós possamos ler. Mas agora, se formos ler, então fica bem claro aquilo que acontece no capítulo 10. Há aqui um assunto que eu gostava de te perguntar, que me respondas com brevidade, mas vou-te perguntar. A aliança normalmente é uma coisa que é como um contrato, não é? Nós agarramos e dizemos que estamos a fazer aquele contrato com Deus. Deus nunca falha a parte dele, mas nós às vezes falhamos. Qual é a esperança no meio desta certeza de que Deus não falha, apesar de nós falharmos? Bom, é verdade, embora um contrato normalmente tenha duas partes que têm responsabilidades iguais, por isso é que a palavra aliança é tão significativa. É o facto de nós vermos que Deus é muito superior a nós. Ele nunca falha. Infelizmente o ser humano coletivamente e individualmente acaba por falhar com ele, mas a misericórdia de Deus é tão grande quanto a sua vontade em que nós vivamos de acordo com a sua palavra. Portanto, e aí de facto a confiança na misericórdia de Deus, na graça que nos permite estarmos com Ele independentemente das nossas falhas, é aquilo que nos dá esperança, sem dúvida, é agarrar-nos forte nas mãos dele. Obrigada. Vamos só já terminar com a nossa rubrica, porque depois de virmos tudo isto tão denso, temos sem dúvida nenhuma que aprender fazendo. Ok, a única coisa que eu gostava de desejar, aprender fazendo, é ler o pequenino versículo que está em João, no capítulo 6 e o versículo 37, que diz uma coisa tão simples, de forma diferente, mas eu gostaria de dizer hoje com uma paráfrase muito simples. Aquele que se agarra à mão de Cristo, Cristo vai levar até ao Pai.
E é com esta promessa, que é uma promessa maravilhosa, de que se nós nos agarrarmos da mão certa, na mão de Cristo, então nós vamos conhecer o Pai, vamos poder estar perto do Pai. É com este convite da parte de Deus que hoje o Paulo nos trouxe, que nós terminamos o programa de hoje. Temos a alegria de poder partilhar estes momentos consigo. Queremos continuar a vivê-los juntos e a descobrir a Bíblia juntos. Por isso contamos consigo. E até lá.